E aí a gente vai fazer uma distinção aqui de como ocorrem essas mudanças verbais, ok? Bem aqui, por exemplo, ó, eu coloquei isso aqui. Na infância quebrei a perna e na infância quebrava a perna. As duas construções estão certas. O que a gente quer mostrar é justamente a diferença semântica entre usar um tempo verbal e usar outro. Quando eu digo na infância quebrei a perna e mudo para na infância quebrava a perna, semanticamente eu estou dizendo a mesma coisa? Na infância eu quebrei a perna, dá a entender que foi uma vez só, né? Uma vez. Então tá, foi uma vez só. Agora, quando eu digo na infância eu quebrava a perna, dá a entender que foi uma vez? Várias, né? Então foi mais de uma vez. Foram várias vezes. E aí é que tá. Esse aqui é o pretérito perfeito. Aquele passado começado e acabado. Um passado pronto. Aqui o que você tem é o pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito é aquele que indica uma ação contínua. Se é uma ação contínua, então realmente eu não quebrei uma vez só a perna, eu quebrei mais de uma vez. As duas frases estão corretas, a gente não está discutindo aqui correção, a gente está discutindo valor semântico. Então, quando eu digo eu quebrei a perna, é um passado que a gente diz passado simples, né? Ele como passado começado e acabado. Então, é o pretérito perfeito. Quando eu digo eu quebrava a perna, é aquele passado contínuo. É aquele passado em que você não praticou só uma vez a ação. Então, toda vez que você usa o vá ou você usa o ia, você está indicando uma ação contínua. Se você diz eu praticava exercícios, praticava quer dizer que você tinha isso como uma ação habitual, mas habitual no passado. Se você me diz eu pratico exercícios, é habitual no presente. Eu praticava habitual no passado, ok? É muito importante para a interpretação de texto. Aqui embaixo o que a gente quer mostrar é o uso do pretérito mais que perfeito. Maria disse que comera vatapá. Esse ra já é aqui o pretérito mais que perfeito, ok? O pretérito mais que perfeito, ele é um passado distante, ele é um passado anterior a outra ação verbal. Então, vamos entender uma coisa. Eu tenho disse e eu tenho comera. São duas ações verbais que estão no passado. Eu disse, já passou. Maria comera, já passou. Tá, mas vamos entender o que ela fez primeiro. Qual foi a ação primeira dela? Primeiro a Maria disse que comera vatapá, ou primeiro a Maria comera vatapá e depois disse isso? Pela lógica, primeiro ela comeu o vatapá e depois ela disse que comeu o vatapá, né? Pois é, isso é importante. É importante porque a primeira ação é a ação anterior. Se você tem isso aqui, ó, é a linha do tempo. Isso aqui é hoje. Isso aqui é hoje, é agora. Tá? Vamos até apagar e colocar que isso aqui é agora. Ok? Isso aqui é agora. Se nós estamos no final do dia, pressuponha isso. Você já tomou café e você já almoçou. O que você fez primeiro? Você primeiro tomou café. Por último, ou depois, você almoçou. Olha, o que está mais próximo do agora é o que você fez por último. O que você fez primeiro está sempre mais distante. O que você fez primeiro está sempre mais distante. Então, se você tiver duas ações passadas, a primeira ação praticada é a ação mais distante. Se você tiver duas ações passadas, a primeira ação, né, que você praticou no passado é a mais distante. Então, olha o que eu tenho.
Maria disse que comera, a primeira ação é um passado distante. É um passado distante. A segunda ação é um passado próximo, ok? E aí, nós vamos ver o seguinte. O passado próximo é o pretérito perfeito, que foi o que nós usamos aqui, ó. O passado distante é o pretérito mais que perfeito, que é o que foi utilizado aí. Essa frase está absolutamente correta, ela não pode ser construída com outro tempo verbal. Eu não posso dizer Maria disse que comeu, a frase estaria errada. O que eu posso é trocar essa terminação comera por outra terminação. Isso eu posso. Eu posso dizer Maria comera vatapá ou Maria tinha ou havia comido, que é a forma composta. Isso eu posso. Posso trocar o ra por ter ou haver aduído, ter ou haver aduído, ter ou haver aduído. Mas voltemos. Em Maria disse que comer, eu tenho dois verbos no passado. Maria disse, passado. Maria comera, passado. Duas ações no passado, eu tenho que ver qual foi a primeira. A primeira ação ocorrida é sempre a mais distante. A primeira ação ocorrida é sempre a mais distante. De duas ações no passado, a mais distante, eu vou usar o pretérito mais que perfeito, que é o passado distante. Então, olha o que eu tenho. Entre dizer e comer, primeiro uma pessoa come o que tem que comer, depois ela diz o que ela comeu. Então, primeiro a Maria comeu, é o passado mais distante, é o pretérito mais que perfeito. Depois ela disse o que comeu, é o passado mais próximo, é o pretérito perfeito. É só para ilustrar. O pretérito mais que perfeito é um passado distante. O pretérito mais que perfeito é um passado distante. Entre dois verbos no passado, é só verificar qual é a primeira ação que foi praticada. Ok. Aqui a gente está dando a dica que a gente colocou no quadro, mas está aqui. Existem duas formas de construir o pretérito mais que perfeito. Existem duas formas de construir o pretérito mais que perfeito. No tempo simples, com a desinência ra, com a desinência ra, com a desinência ra. Ou no tempo composto, tempo simples ou tempo composto, com os verbos auxiliares ter ou haver, mas verbo principal no particípio terminado em ado ou ido, tá? O uso dessas duas construções é uma forma de paráfrase. O que é parafrasear? Parafrasear é reescrever dizendo a mesma coisa. É comum aparecer em prova de concurso, gente. Então, assim, para ilustrar, se eu disser ele comera vatapá, eu posso trocar e dizer que ele tinha ou ele havia comido. E eu estou dizendo exatamente a mesma coisa. Exatamente. É pretérito mais que perfeito, tá? E é pretérito mais que perfeito no tempo simples e no tempo composto. Eu posso dizer comera, tempo simples, ou tinha ou havia comido, tempo composto. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então, ó, comera ou tinha ou havia comido é exatamente a mesma coisa. Um é tempo simples, outro é tempo composto. Ele participara, ele tinha participado. Ele viajara, ele havia viajado. É uma forma de paráfrase, que é reescrever dizendo a mesma coisa. Cai em todas as provas de concurso, todas. Eles só perguntam qual a forma verbal mantém o mesmo sentido. Se aparecer um verbo terminado em irá, automaticamente procure o havia ou tinha mais um verbo terminado em ado ou ido. Ok? Isso cai e cai mesmo. Os exemplos que nós temos para ilustrar é: ele participara do processo. Se um verbo tem irá, eu posso usar tinha ou havia participado. É a mesma coisa. Eu tenho ra
E aqui é pretérito mais que perfeito no tempo simples, que é a terminação ra. Eu posso trocar isso por tinha ou havia mais ado ou ido. É o mesmo tempo. É o pretérito mais que perfeito composto. A forma é simples, a outra forma é composta. Mas eles estão dizendo a mesma coisa, sem mudança nenhuma. Ok? Ra, tinha, havia, aduído. Ra, tinha, havia, raduído. Ra, tinha, havia, aduído. Ok? Vimos lá os passados, agora vamos ver os futuros, né? Nós temos dois futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente exprime um fato posterior ao momento que se fala, tido como certo. Tido como certo. Na verdade, desinências do futuro do presente, tá? E sempre inclui o R do verbo. É como se fosse assim, o verbo no infinitivo, por exemplo, você tem o verbo ser, você tem o verbo ir, você tem o verbo ver, você tem o verbo vir. É sempre do verbo, do R em diante, ó. Eu serei, eu verei, eu virei. E as outras flexões? Mas, ó, inclui esse R. É o verbo no infinitivo mais as desinências. Então, tem isso aqui, ó, tido como certo. O futuro do pretérito, ele já exprime um fato futuro tomado em relação a um fato passado. Então, geralmente, ele está associado a um fato passado, tá? É a mesma construção aqui. Se eu disser, por exemplo, para o passado, eu diria eu seria, eu veria, eu viria. O único problema que a gente tem é com verbos terminados em zer, tá? Então, por exemplo, se você tiver o verbo fazer, não dá para dizer eu fazerei. Não tem jeito, né? Então, por exemplo, se você tem o verbo fazer, veja como todos os outros a gente só fez acrescentar. Aqui não dá. Não dá para dizer eu fazerei. Não tem jeito, tá? Se eu tiver terminação em Z, a gente vai ter que excluir isso aqui. E vai ficar, ó, eu farei. É a única quebra que a gente tem. É quando o verbo tem zer, tá? Mas, de modo geral, é bem fácil o futuro, tá? Tanto do presente quanto do pretérito. Basicamente, você tem isso, ó. Rei é do presente e todas as flexões, e ria é do pretérito e todas as flexões. O que temos é isso. Então, se eu digo Maria irá à festa, ó, o verbo é ir, né? Eu irei, tu irás. Maria iria à festa. É o verbo mais a desinência. E aí o que você tem? Isso aqui é futuro do presente. Isso aqui é futuro do pretérito. Ok? Agora, do verbo fazer que a gente já colocou, olha só. Eu farei uma lasanha e eu faria uma lasanha. Farei é o futuro do presente, esse irei. Faria é o futuro do pretérito. Em relação à semântica, quando você diz eu farei uma lasanha, é em relação ao presente. Agora eu estou decidindo, amanhã eu farei uma lasanha. É um futuro a partir de uma decisão no presente. Quando eu digo eu faria uma lasanha, quer dizer que eu não decidi agora, eu tinha decidido fazer antes. E aí quando eu digo, olha, eu faria uma lasanha, mas não vou poder porque eu vou sair. Então está dependendo de algo. E essa ação ela foi planejada no passado. Eu faria, eu planejei no passado, que no futuro eu faria. E fica no campo da hipótese. É o último tempo verbal da certeza, dependendo do contexto, ele indica hipótese ou pode indicar certeza mesmo dentro do contexto. Mas ele está mais para o campo da
hipótese, porque ele está na junção. Terminando o modo indicativo e já vamos entrar no modo subjuntivo, que é o modo da hipótese. A dica é decorar. Rei, futuro do presente. Ria, futuro do pretérito. Ok? Aqui a gente colocou alguns exemplos para a gente ilustrar e visualizar as desinências, né? Desinências do presente, né? Eu tenho, ó, eu canto, tu cantas, ele canta, é sem desinência. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Na verdade, essas desinências são principalmente de pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Do pretérito perfeito, que é o ontem, ó. Eu cantei, olha o i, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes. Veja bem que é tu cantaste, sem o S. E aqui é vós cantastes, tudo bem? E eles cantaram. Pretérito imperfeito é aquele da ação contínua, ó. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Mas quando a terminação e é eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós bebíamos. Olha bem aí que você tem vá, que muda para ia. Mas eles indicam a mesma coisa. A mesma coisa. É o mesmo tempo do pretérito imperfeito. Foca nas desinências. Pretérito mais que perfeito, a gente está colocando o pretérito mais que perfeito simples, né? Primeiro, então, ó, eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis e eles cantaram. Que é igual a ter ou haver aduído, ter ou haver aduído, ter ou haver aduído. Tinha ou havia cantado, eu tinha cantado é o mesmo que eu cantara. É igual. Tá? Futuro do presente, terminação rei, ó. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Do pretérito, a terminação é ria, ó. Cantaria, cantarias, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam. O que nós estamos mostrando é a conjugação. O mais importante é você enxergar e comparar se são iguais ou não. Dificilmente pedem o nome do verbo para você. Geralmente eles estabelecem um processo comparativo. Ok? Agora nós vamos ver o modo subjuntivo. Ele é importante. O modo subjuntivo, tá? Lembrando o seguinte, o primeiro modo que nós vimos foi o modo indicativo, que é o modo da certeza, ok? O modo indicativo é da certeza, o subjuntivo é da hipótese. Ele apresenta o fato de modo incerto, impreciso, duvidoso. Normalmente é empregado em orações que dependem de outras, orações subordinadas. Sempre introduzido com conjunção. Conjunção que introduz essas orações subordinadas, ok? Então, ó, dependem, introduzido por conjunções que iniciam essas orações. Um exemplo, se eu disser, ele canta, ele canta, ele canta, isso é certeza, modo indicativo. Mas se eu disser, caso ele cante, isso é uma hipótese. É necessário que ele cante, isso é uma hipótese. Se ele cantar, é uma hipótese. Quando ele cantar, é uma hipótese. Entrou na hipótese, o modo é subjuntivo, tá? O subjuntivo, ele tem 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. Uma dica: decora as desinências do passado e do futuro. Decora as desinências do passado e do futuro. Decora as desinências do passado e do futuro, porque o que sobrar é presente. Desinência do passado, SSE. Desinência do futuro, R. Não é SSE, nem é R, é presente. Não é SSE, nem é R, é presente. Porque, infelizmente, vocês têm mania de interpretar, tem nada que interpretar, é fechado na desinência. Se eu disser, ó, caso ele cante, eu vou embora, porque eu não aguento, ele é muito desafinado.
Caso ele cante, a pessoa, Yara, isso é futuro. Não. Futuro seria quando ele cantar, terminação R. Passado, quando ele cantasse. Se não é SSE, nem é R, é presente. Então, caso ele cante, é presente. Então, não interpreta, tá? Você tem isso aqui, ó. Quando é presente? Nas orações subordinadas, tá? Nas orações subordinadas expressam fatos presentes e futuros com desinência e a. Então, o que eu tenho é o seguinte, o presente expressa fatos presentes e futuros. Então, o que acontece? Mesmo que a ideia seja de futuro, o tempo utilizado é presente. Quando? Quando tiver essas desinências. Uma dica é a mudança de desinência, ela ocorre em relação à certeza. Então, por exemplo, quando eu digo lá na certeza, quando eu digo ele canta, ó, ele canta. Isso é certeza, tudo bem? Quando eu passo para a hipótese, eu vou dizer caso ele. É caso ele canta? É caso ele cante. É caso ele cante. Veja bem, o A era a desinência da certeza, mudou para E. Se for o E, vai mudar para A. Por exemplo, o verbo é comer. Eu digo ele come, certeza. E eu digo caso ele coma, hipótese. Então é assim, ó. Se na certeza der A, na hipótese é E. Se na certeza é E, na hipótese é A. Sempre muda. Não é a mesma desinência para certeza e para hipótese. Ok? A dica é você sempre flexionar com caso. Porque quando você flexiona com caso, você já introduz uma hipótese. Tá? Ó, aqui o verbo é escrever. Aqui o verbo é escrever. Tá? Então, olha, o verbo escrever na certeza, eu digo você escreve. Você escreve bem, você escreve bem, você escreve bem. Quando eu uso caso, eu vou dizer caso você escreva. Isso indica uma hipótese. Isso indica uma hipótese. Isso indica uma hipótese. Se eu tirar o caso e disser você escreve, é uma certeza. Aqui, ó. Embora você seja antipático, eu gosto de você. Olha o que eu tenho. O verbo é o verbo ser. O verbo ser. Eu vou dizer que você é antipático, você é antipático, você é antipático. Certeza. Quando eu digo embora você seja, embora eu esteja dizendo que você é, essa forma é da hipótese. Como é da hipótese? Porque a forma da certeza é. Eu digo você é antipático, você é antipático, você é antipático. Se eu digo caso você seja, já é a forma da hipótese. A forma é subjuntiva, ok? Na verdade, o foco tem que estar nas conjunções, ó. É a conjunção que está pedindo esse tempo verbal, ok? O passado, e aí é importante decorar, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ele indica uma ação passada, presente ou futura em relação ao verbo da oração principal. Então, não é interpretação de texto. O que ele vai indicar é contexto. Mas o tempo dele é passado porque a desinência é SSE. E o futuro é empregado em orações subordinadas para indicar eventualidade no futuro. A terminação é R. Entendam que ambos têm que ser introduzidos com conjunção, tá? Então, por exemplo, se eu usar o se, ele vai pedir o modo subjuntivo, mas ele tanto pode pedir o futuro quanto ele pode pedir o passado, tanto faz. Então, eu posso dizer, por exemplo, no verbo comer, no verbo cantar, vamos colocar o seguinte, se eu, olha o que eu tenho. Vamos mostrar aqui. É que a gente quer mostrar que é a mesma desinência. Olha só. No passado, eu vou dizer se eu cantasse. Desculpem, não é a mesma desinência, é a mesma forma, tá? E no futuro é se eu cantar. Olha só. O se, ele cabe para os dois. E aí, o que você tem aqui?
Se cantasse, isso aqui é o passado do subjuntivo, tá? Se eu cantar, isso aqui é o futuro do subjuntivo. Reparou uma coisa? Eles têm a mesma forma. Canta, canta. Sabe o que muda? É a desinência. Sabe como é que eu sei que é passado? Pelo SSE é passado. Pelo R é futuro. Sabe como é que eu sei que é hipótese? Porque é introduzida por uma conjunção que joga para hipótese. Se eu cantasse, você correria daqui. Se eu cantar, você correrá. Ok? Então, atentem que isso aqui a gente vai dar como dica. Mas, ó, eles mantêm a mesma base. Eles mantêm a mesma base. Sabe o que muda? Só a desinência final. E não tem exceção. O passado hipotético e o futuro hipotético sempre vão ter a mesma base. O que muda é só a desinência final. E isso aqui é importante. As ilustrações aqui, ó. Se a conjunção. E aí eu tenho o seguinte. Esse se tanto pode pedir SSE, quanto ele pode pedir R. Só lembra, SSE passado, R futuro. Então, se eu lesse o início, tanto pode ser se eu estudasse ou se eu estudar. Tanto faz. Na verdade, para eu saber se a frase está certa, eu preciso olhar o outro verbo. E para isso nós chamamos de correlação verbal. Eu vou dizer que eu passaria, tudo bem? Eu vou dizer que eu passaria, mas eu passaria se eu estudasse. Então, na verdade, há uma correlação verbal entre eles. Eu não posso dizer se eu estudasse, eu passarei. Não tem lógica, tá? Agora, aqui, ó. Se eu disser eu passarei se eu estudar. Então, perceba, o se não escolhe. Quem escolhe qual é a desinência é o outro verbo. Para isso, nós chamamos de correlação verbal. O que é correlação verbal? É a lógica entre verbos. É a lógica entre verbos. É a lógica entre verbos, tá? Ou seja, para eu usar uma forma, eu dependo da outra forma verbal. Então, para eu usar o SSE, eu dependo do RIA. Para eu usar o R, eu dependo do RE. Se eu alterar, entenda, eu não posso trocar um pelo outro. Para eu trocar um, eu tenho que trocar os dois verbos. Tenho que trocar o SSE e o RIA, ok? Aqui embaixo você tem mais um para a gente dar uma olhada. Você disse que quando, opa, a conjunção agora é quando, tá? Esse quando, gente, tanto pode escolher o SSE, quanto ele pode escolher o R. O que a gente quer agora reforçar, tá? Nem é mais a questão dos tempos verbais, porque, ó, é RIA se for SSE, né? E é RE ou RA se for o R. Nem é essa a nossa preocupação agora. A nossa preocupação é como ficou o verbo, esse verbo aí. Esse verbo, eu não sei se você prestou bastante atenção, mas ele é o verbo ver, ele é o verbo ver, ele é o verbo ver. E eu não sei se você lembra dos quadros antes, que nós dissemos que tanto o passado quanto o futuro eles ficam iguais. Tanto para o ser quanto para o quando. Olha só. Se, ó, eu vou dizer estuda, estuda. Essa base é ou não é a mesma? Ó, é a mesma base, é a mesma base, é a mesma base. O que mudou foi a desinência final. Foi o que mudou, mas a base é a mesma. Isso vai ser para qualquer verbo. Então, quando eu usar, por exemplo, ó, quando, aí eu quero usar o verbo ver. O verbo é o verbo ver. O verbo é o verbo ver. O verbo é o verbo ver. E aí você vai ter que enfiar na cabeça que tanto o passado do verbo ver hipotético quanto o futuro do verbo ver hipotético, eles vão ter a mesma forma. Sendo assim, ó, eu vou ter isso.
O verbo é o verbo ver, 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 tudo bem? Então tá, é ver, pra gente não errar, é ver novela, ver novela, ver novela, ver novela, ver novela. No passado hipotético, o verbo é ver, mas você diria se eu visse novela? Eu tenho certeza que não. Você diria se eu visse novela, se eu visse novela, se eu visse. Meta uma coisa na cabeça, eles vão ter a mesma base. Tanto o futuro quanto o passado são iguais. O que é que muda? De SSE para R só. Se são iguais, não existe quando eu ver novela, é quando eu vir novela, quando eu vi, ó. É igual. Por isso que você tem aqui, ó. Quando você visse a novela e quando você vir a novela. Então, pelo amor da vaca preta, esse passado hipotético e esse futuro hipotético, eles têm sempre a mesma base, sempre. Então, se eles têm a mesma base, no passado, quando eu visse novela, tá? Você disse que quando você visse a novela, você faria um resumo para mim. Então, ó, você disse que quando você vir a novela, você fará um resumo para mim. Eles vão ter sempre a mesma forma. Grava isso que você evita maiores erros. Ok?